Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Thiago Braga é um negacionista da história? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nesse vídeo eu peço mil desculpas para vocês que eu vou fazer o que os jovens chamam de clickbait, né? Clickbait, que deve ser alguma coisa como caça-clique, ou sei lá, qualquer coisa dessa. Que é, veja, o Thiago Braga, ele foi chorar na internet, dizendo que o Pirula chamou ele de negacionista. Aí eu fiz, porra, aqui tem um material bom, tem uma coisa boa pra gente trabalhar em cima, né? Aí eu fui caçar o vídeo. Eu tô gravando esse vídeo hoje, viu, gente? Na segunda-feira. Eu fui caçar o vídeo do Pirula chamando lá o menino de negacionista. E aí, bicho, eu não achei o vídeo, né? Não achei. Aí perguntei nas internet e tal, e a galera falou, bicho, que isso foi numa live fechada, que o Pirula só falou que não conhece, que não acompanha, mas tem amigos historiadores sérios que falam isso, que pode ter negacionismo de direita ou de esquerda, pá, e que é isso, que ele não conhece e tal, mas o entorno dele, as pessoas próximas dele, falam mal do Thiago. E aí o Thiago ficou putinho da vida, como a gente chamaria na Borborema, né? É o sensívelzinho. O Thiago ficou puto e foi chorar na internet. Aí beleza. A foto do Pirula tá na capa por causa disso, viu, gente? Desculpa aí, é clickbait. É pra chamar mais gente pra ver o vídeo. Mas veja, o Thiago Braga, ele é negacionista? Ele é revisionista? Vamos aqui fazer um debate sobre isso. E eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar como o Thiago Braga, ele é, em essência, um mentiroso. O grande problema do Thiago Braga é que ele é mentiroso. Até no que ele se propõe a fazer, ele é mentiroso, né? Eu vou explicar pra vocês. Porque o grande problema do Thiago Braga é que ele mente descaradamente, assim, mente com, ó, sabe, pra ele todo dia 1º de abril, e toma-lhe mentira. Perceba o seguinte, revisionismo, tem todo um debate teórico, inclusive no âmbito do marxismo, sobre o que é revisionismo. Normalmente, na história, enquanto ciência, enquanto disciplina científica, quando a gente usa o termo revisionismo, a gente usa não no sentido de um debate marxista sobre revisionismo. A gente fala de revisionismo no sentido que é o seguinte: existem, sobre determinados temas, consensos históricos, escolas de interpretação consolidadas. Aí surgem novas escolas de interpretação, ou novas obras, ou novos paradigmas analíticos sobre o tema. Normalmente, essa escola nova que está surgindo, essas novas obras, esses novos paradigmas de interpretação, são chamados de revisionistas. Nem sempre o revisionismo é ruim. Se é ruim ou bom uma escola revisionista sobre determinado tema, a gente vai definir de acordo com a análise da produção teórica. Então tem escolas revisionistas que são muito boas. Por exemplo, nos anos 80 e 90 surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, uma nova escola de pensamento de interpretação sobre a história da União Soviética, questionando vários paradigmas e consensos históricos consolidados durante a Guerra Fria. Então, essa escola, por exemplo, é muito boa. No Brasil, a gente tem um exemplo bom dela, que é a publicação dos livros da historiadora Wendy Goldman, né? Que publicou pela Boitempo Mulher, Estado e Revolução. Coloca aí na tela o Maxwell, e o livro Terror e Democracia na Era de Stalin, publicado pela Lavra a Palavra Editorial. Coloca na tela também, por favor. Então veja, essa é um exemplo de uma escola revisionista que é boa, que conseguiu superar vários problemas, vários reducionismos, vários mitos da historiografia sobre a União Soviética do período da Guerra Fria. Do mesmo jeito que, por exemplo, a obra do Clóvis Moura, Rebelião das Senzalas, quando ela foi publicada, ela faz parte de um grande movimento revisionista de questionar o consenso sobre a historiografia, né? O conjunto de estudos sobre a escravidão brasileira, que estavam consolidadas até os anos 50. Então, até os anos 50, era consenso entre os historiadores, e falar que era consenso não significa dizer que não tinha exceções, né, gente? Sempre tem exceções, mas em vários momentos são exceções que não têm peso, que não têm força para mudar os rumos do debate. Era consenso que os escravizados não lutavam, não tinham participação política,
que o escravizado era passivo, que ele não se propunha a questionar o senhor e que o senhor dos escravos era tolerante, era bom, tal, não sei o quê. Surge uma nova historiografia questionando isso e que também é uma coisa boa, que melhorou o debate, que se aproximou muito mais da verdade histórica. Então, o revisionismo não necessariamente é bom ou é ruim, sabe? Depende de que tipo de revisão a gente está falando. Ficou muito conhecido o caso de que no final dos anos 80 e começo dos anos 90 surgiu alguns historiadores querendo dizer que o Holocausto não existia. Esse revisionismo, porque existia um consenso, existe até hoje um consenso, de que o Holocausto existiu, percebe? Existiu. Esse revisionismo, ele é negacionista, ele é anticientífico, porque dá para você debater vários e vários temas em torno do consenso que existe historiograficamente da existência do Holocausto, porque não faltam provas, né, de que existiu. Só que surge uma tentativa de revisionismo que vem com a ideia de que não existiu o Holocausto. Esse revisionismo é ruim, é tosco, entendem? Acho que isso é fundamental. Dá para você participar de uma corrente revisionista sem ser tosco, sem ser mentiroso. O problema do Tiago Braga é que ele participa de uma corrente revisionista, que é uma corrente que tem como foco fazer uma revisão do que foi o colonialismo, só que ele faz isso de maneira tosca e mentindo. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos de mentira do Tiago Braga, em que ele não encara o problema de frente, em que ele não declara abertamente seus objetivos de revisão, o que inclusive é muito comum na história. É muito comum um historiador ou uma historiadora chegar e dizer assim, bicho, o negócio é o seguinte, sobre determinado tema, tem uma corrente historiográfica, uma escola de interpretação aqui consolidada, que é composta por esses e esses autores e autoras, essas e essas obras, que tem como pressupostos centrais esse e esse paradigma, e eu tô chegando aqui para questionar isso. Veja, isso é totalmente normal, tranquilo. Isso, inclusive, é parte da ciência histórica, do fazer histórico. Você chega a dizer assim, tem um paradigma aqui, tem uma corrente de interpretação consolidada, e eu quero superar essa corrente, porque eu acho que ela está errada nisso e nisso, e quero apresentar uma nova forma de leitura desse acontecimento histórico, desse problema, desse fato, e por aí vai. Veja, é parte da ciência histórica. Agora você precisa fazer isso com argumentos verdadeiros, sabe? Você precisa fazer isso com argumentos reais. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da historiografia que surge com força a partir dos anos 50, que questiona, né, a historiografia antiga que dizia que o escravizado brasileiro não lutava, era passivo, era conformado e acomodado com a escravidão. Não dá, por exemplo, para você querer criticar, enfrentar a historiografia dizendo que o Clóvis Moura, por exemplo, no Rebelião das Senzalas, fala que os escravizados eram socialistas e marxistas. E você quer refutar isso e provar que isso é mentira. Mas veja, o Clóvis Moura não fala isso no livro, no Rebelião das Senzalas. Então percebe que, se você quer se contrapor a um autor, a uma escola teórica, a uma corrente historiográfica dominante de determinado tema, você não pode mentir. Você tem que pegar a obra do Clóvis Moura, você tem que ler, tem que dizer assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui falta documento, isso aqui foi superado e tal, e fazer um debate sério. E eu vou mostrar para vocês como o Tiago Braga mente, e mente muito. Eu selecionei para vocês dois exemplos, né? Eu poderia dar vários, mas selecionei para vocês dois exemplos que mostram como o Tiago Braga é um mentiroso quanto mais. Assim, como ele mente, em que ele se insere numa corrente revisionista e ele não faz isso a partir de um debate sério. E já, inclusive, eu vou aprofundar isso. Ele não faz isso a partir de um debate sério. Ele simplesmente mente para justificar a forma dele de fazer o debate histórico, em que ele simplesmente cria um falso objeto a ser derrubado e ele mesmo derruba esse falso objeto que não existe. Vamos para o primeiro exemplo. Brasileiros contra portugueses dentro da história. Aquele conflito que, infelizmente, afeta até o bom relacionamento entre portugueses e brasileiros, né? Portugueses, vilões... Roubámos o ouro. Se nós fôssemos... Roubaram ouro, eu acho que essa piada aí vocês ouvem o tempo todo, né? O tempo todo, Tiago. É impressionante. Se tu perguntas a qualquer brasileiro, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala Portugal é ouro. Roubaram o ouro. Exato. Sabe qual é o problema disso, Rui? Isso vem de parte do ensino também, né? Se a gente pegar os manuais, os livros que são ensinados na sala de aula, a gente vê o seguinte: nós somos índios, nós somos descendentes dos índios e os portugueses são os invasores. Então, é literalmente vocês aí e nós aqui. Então, ao longo das décadas, né, ao longo do tempo, a gente criou essa separação. Isso afeta a mente das crianças, afeta a mente dos jovens, dos adultos também. E acaba a gente vendo a história de Portugal como os nossos antagonistas, ao invés dos nossos antepassados.
que tiveram seus erros, tiveram seus defeitos também, mas que a gente não pode julgar isso do prisma moderno do século XXI. Vamos apreciar a história, porque se a gente for olhar só para os erros, não sobra nada e nem ninguém em lugar nenhum. Claro, até porque os valores eram outros na altura, os valores eram outros, os códigos eram outros. Analisar a história sobre o prisma atual é muito injusto para o passado. O passado tem que ser visto com o prisma da altura, não é? Quando a gente pensa em era dos descobrimentos e navegações, a conexão imediata é só escravatura. E ponto final. Não se fala mais nada. Esse é o ponto. Né? E então o que é que achas que falta, o que é que achas que falta valorizar? E vamos agora canalizar um bocadinho a conversa para a relação Portugal-Brasil, já que também estás muito próximo, porque és brasileiro, mas já percebi que também é uma altura da história em que te apaixona, a altura dos descobrimentos, a relação que tivemos com o Brasil. O que é que falta falar para além do eventual roubo que Portugal fez no Brasil? O que é que deveria se valorizar mais? Quando você tem uma narrativa que você pode vender e aplicar hoje para o prisma moderno, esse tipo de mensagem, esse tipo de narrativa sempre vai ser incorporado na sala de aula. Por quê? Porque eles precisam mostrar que existem opressores e oprimidos, logo, a gente precisa votar nas classes que vão defender os oprimidos. E é isso que eu acho que tem que se romper. Sim, porque há uma tendência, agora vou usar um palavrão, não é? Mas há uma tendência manicaísta, não é? De explicar o mundo. Há os bons e os maus, não é? E o mundo não é assim, a vida não é assim. Havia todo um contato e um interesse dos dois lados, tanto de Portugal... Aí ele fala da escravidão, do tráfico e tal, e o próximo vídeo também ele fala disso, então não vou dar muita corda não. Veja, perceba como o Tiago Braga ele parte de um falso problema, ele mente, que é, pode pegar os livros didáticos na escola, se parte de uma ideia de nós somos índios e eles são os portugueses. Veja, isso é mentira. Se você for estudante ainda, esteja no ensino médio, pegue seu livro de história. Se você ainda tem livro de história em casa, eu ainda tenho alguns da época da escola, pegue seu livro aí, confira. Entre no Google, veja livros de história que estão sendo usados na escola brasileira nesse momento. Veja se você consegue achar o PDF. Veja, isso simplesmente é mentira. Repare, no Brasil, depois da independência, houve toda uma luta, uma batalha, uma disputa importante para formar uma identidade nacional brasileira. É claro, o país acabou de se tornar um país independente, né? Como todo país independente, ele vai ter que formar uma identidade nacional própria. Nesse processo, no século XIX, uma das correntes que tentou dar sentido a uma identidade nacional brasileira foi o indigenismo, né? Muito famoso na obra do literato José de Alencar, em que partia-se de uma perspectiva que o brasileiro original era um brasileiro indígena, que o português, assim como o negro, inclusive, não era brasileiro original, o brasileiro original era o indígena. E aí você teve uma tendência, inclusive, de figuras da elite assumirem alguns sobrenomes indígenas e usar nomes indígenas em cidades, em vilas e por aí vai. Mas isso teve uma curta duração do ponto de vista de temporalidade histórica e não vingou enquanto expediente de construção da identidade nacional brasileira. Vocês podem conferir esse debate, por exemplo, no livro do Nelson Werneck Sodré, Introdução à Revolução Brasileira. Vocês podem conferir isso também no livro do Clóvis Moura, O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão. Coloca ambos os livros na tela, Max, por favor. Que eles fazem um debate sobre essa tentativa de se apropriar de uma ideia de que o brasileiro originário é um brasileiro indígena, né? O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, também faz um debate sobre isso. E no livro Os Índios e a Civilização. Então teve essa corrente, mas isso não vingou. Já na virada do século XX, essa corrente indigenista tinha perdido força, isso não era relevante, né? Dessa ideia de que reivindicar a brasilidade original como brasilidade dos indígenas. Vejam, não estou nem dizendo que é certo, que é errado, estou dizendo assim, essa tentativa de formar a identidade nacional a partir de uma reivindicação feita por homens brancos e da elite, inclusive, de uma ideia de a identidade original brasileira estar nos povos indígenas, isso não vingou. Com a Revolução de 1930, foi consolidada uma visão que até hoje é a visão corrente, gente, que está
na mídia burguesa, que está nos monumentos, está no discurso oficial do Estado, que em alguma medida, inclusive, ainda que diferente do que estava no século XX, nos livros didáticos, no discurso escolar, no discurso, inclusive, de políticos, que é: o Brasil é formado a partir da união de 3 raças. Você, provavelmente, se tem a minha idade ou um pouquinho mais, você ouviu essa fala na sala de aula. O Brasil é formado a partir da união de 3 raças. Portugueses, principalmente, mas depois no século XIX, outros povos europeus, negros e negras e indígenas. Esse foi o discurso oficial da nacionalidade brasileira no século XX. Né? Tem estátuas espalhadas pelo país de união das 3 raças. Esse era o discurso oficial do Estado brasileiro. Esse é o discurso, inclusive, esse é o elemento teórico que está presente na obra dos 3 autores, que inclusive falam que são pais fundadores do pensamento social brasileiro: Gilberto Freire no Casagrande de Senzala, Sérgio Buarque de Holanda na Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior na formação do Brasil contemporâneo. Esse era o discurso oficial nos 15 anos de governo Vargas, no governo Dutra, no governo Vargas Novo, no governo JK, no governo Jango, na ditadura empresarial militar. Se for pegar as grandes celebrações oficiais do Estado brasileiro, por exemplo, 100 anos da abolição e por aí vai, você vai ver que esse é o discurso. Veja, não existe com força no Brasil, seja no discurso oficial de memória produzido pelo Estado, seja no aparato escolar, seja no livro didático, seja na mídia burguesa, seja nas universidades, em canto nenhum, existe esse discurso de que o Brasil é indígena, originário, e que os portugueses são um outro qualquer, e é nós contra ele, indígenas contra portugueses. Existe sim uma reivindicação do movimento indígena com apoio de vários segmentos da esquerda, que não houve descobrimento, que existiam populações aqui, existem povos indígenas aqui, diversos povos, que sim, foram massacrados, foram exterminados, e que, se a gente for procurar um sentido originário de brasilidade, está nos povos indígenas. Só que isso não significa de que a brasilidade se resume aos povos indígenas. Inclusive, o papel, que não é só dos povos indígenas, eles têm um protagonismo, inclusive uma organização política muito forte, mas a ideia de negar a ideia de um descobrimento é fundamental, porque o descobrimento parte de um mito colonial, que é: tinha uma terra sem povo, e aí a gente chegou, descobriu e deu sentido funcionar aquela terra. Não, tinha povo aqui. Mas eles não produziam de acordo com os modos de vida, com as práticas culturais que os povos originários tinham. Eles não produziam de acordo com a dinâmica mercantil, né? Que aí foi instalada com o processo colonial, é outra coisa. Então veja, o Tiago Braga, ele cria primeiro uma mentira. Não, existe um problema no ensino brasileiro, que é os indígenas são o brasileiro original e o português é um invasor antagonista. Isso não é mostrado assim. O português é mostrado como um colonizador. O que era? Atenção. O que era? Um colonizador. E a gente vai ver, a partir disso, mais um vídeo mostrando uma mentira do Tiago Braga. E agora eu vou explicar para vocês qual é o sentido da atuação revisionista do Tiago Braga, porque ele não faz isso de maneira honesta. Vamos lá. Trazendo para nível nosso, né, da nossa realidade, cara. Um outro povo, assim, que ao contrário, né, os espartanos são muito valorizados por uma coisa que não fizeram. E a gente tem, por exemplo, dentro da nossa história, a influência de Portugal pro mundo, que a gente praticamente não ouve falar, né? Tipo assim, se você parar... A gente só ouve falar aqui do Brasil, né? Que eles colonizaram e tal. E ouve falar mal pra caramba, né? Sim. Tipo, a desgraça do início ao fim, né? Sim. Você não ouve falar, tipo assim, como que o impacto, por exemplo, das navegações, como que mudaram o mundo, né, cara? Porque você imagina, uma criança aprender só que foi escravizado, matou todo mundo, destruiu o Brasil... Né? Você fica com a percepção que eles foram os maiores, tipo, que eles só fizeram mal pra sua humanidade. Como se eles... Veja, gente, de novo, qual é a criança que aprende isso? Esse é o programa do ensino de história nas escolas brasileiras, nas universidades brasileiras. Esse é o programa do ensino de história nos institutos federais. Sabe, tipo... Quem é que aprende isso? Que o processo das grandes navegações é só matar e não sei o que. Não, tem um debate sim sobre violência. Que é isso, já a gente vai chegar no âmago da questão. Mas entenda como o Tiago Braga ele vai criando falsos debates. Então ele vai falar já também que não se estuda as navegações, as caravelas. Não, eu estudei isso na escola.
Enfim, mas vamos lá. Fossem diferentes de qualquer outro povo, cara. Sim, sim. Entendeu? Como se os europeus é que fossem o câncer da história. Mas todos os povos, em todas as épocas, sempre tiveram suas próprias ambições. Claro. O fato é esse. E eu ouvi falar que a maioria das pessoas, os índios que morreram aqui, não morreram sendo mortos, morreram por causa de doenças. Isso é o que os estudos dos últimos 20 anos têm mostrado. Então é recente. Os últimos 20 anos com a arqueologia, os achados, as pesquisas de ossos, né, do DNA, têm apontado, assim, largamente para a doença. Então, de fato, cara, você imagina, o português chegar aqui, meia dúzia de português, cara. Meia dúzia de português contra mais de 5 milhões de indígenas que tinham espalhados aí pelo Brasil, né? Os caras conseguiram matar todo mundo, assim. Simplesmente matar todo mundo, cara. Parece factível, né? Com um mosquete, que levava 20 segundos para ser recarregado. Sendo que os caras tinham flecha também, né? Tinha flecha, e os caras eram guerreiros, cara. Sim. Os indígenas eram guerreiros, vamos dizer, fortes, né? Eram guerreiros preparados. Sim, eles ficavam brigando entre si, eles aprenderam a arte da guerra também através Exato, dos seus cara. próprios... Então, assim, eles tinham todo esse preparo para encarar um invasor, sim, cara. Porque a gente não tá falando de uma K-47 no século XVI. Sim, você sim. podia sair descarregando um pente e matar 50, 70, 80 numa... O nível não era tão diferente, assim, de tecnologia, né? Eles tinham armamento de fogo? Tinha. Isso dava um poder para eles? Dava. Mas tem relatos de portugueses perdendo batalhas aqui contra indígenas. Principalmente nos primeiros momentos ali. Porque os indígenas conheciam o terreno, podiam fazer alianças com outros povos, né? Tinham, além disso, a própria arte da guerra deles. Então, vários fatores faziam os indígenas serem fortes também do ponto de vista bélico, né? Mas, assim, é aquela velha história do opressor e oprimido, né, cara? Então, tem uma narrativa que impede, basicamente, de ver o lado bom, positivo da situação, né? Eu imagino que, tipo, a invenção, digamos assim, da navegação é a invenção do avião da era moderna, né? Sem dúvida. Tem historiadores famosíssimos, assim, respeitadíssimos, que comparam com a era espacial. Pode com crer. ir à Lua, por exemplo. Se for para pensar, né? Os caras travaram o globo. Exatamente, o ponto é esse. Agora, você imagina o seguinte, Monark, você tá lá num navio, porque o que a gente aprende pouco, e quando a gente aprende, isso eu digo por experiência própria mesmo, né? Quando você aprende superficialmente, porque você tem as agendas mais específicas para tratar, né? Então, essa parte aí da conquista, da influência pro mundo é pouco falado. Caravela, uma navegação, uma invenção portuguesa, né? O galeão de guerra, uma outra invenção portuguesa. O navio de linha, né? Então você vai tendo, assim, várias... A carraca, na verdade, os três principais, caravela, galeão e a carraca, foram os navios usados para desbravar o mundo, cara. E se não fosse por essa invenção que foi dos portugueses, a gente não tinha isso. A gente não tinha essa conexão do mundo. Pode crer. Né? E a gente não ouve falar, por exemplo, de nada disso. Inclusive, agora vai ter até uma série, cara. Não sei se você já ouviu falar na Amazon, chamada Sem Limite. Não vou falar. Vai contar a história do Fernão de Magalhães, que vai ser até no papel do Rodrigo Santoro, cara. Olha, legal. Ele vai ser o Fernão de Magalhães, que é um navegador português. E o cara, né, é o primeiro a fazer a primeira navegação global. Global? Foi o primeiro não? Foi o primeiro... Ele morreu um pouco antes. Mas foi ele que arquitetou todo o plano da primeira circunnavegação global. Nossa, que louco devia ser naquela época. Imagina você descobrir, cara. a gente tem noção que tem um outro continente aí. E a gente quer explorar essa porra. Devia ser uma sensação de aventura muito foda, né? Muito, cara. E de terror, né? Também, né? E de terror, cara. A galera minimiza muito. Muita gente minimiza muito isso, né? Mas, cara, você ficar 30 dias à deriva, às vezes, em alto mar, era uma das coisas mais aterrorizantes que podia acontecer com qualquer navegador. E sem saber se vai voltar, né? É tipo uma missão suicida, né? Tu imagina, por dia, cada navegador só tinha direito a tomar um copinho de 250 ml de água. Nossa. Por dia. E devia ser um sol do caralho. Eles cozinhavam com água do mar. Então tu imagina como que ficava a comida. Salgada pra caralho. Aí vai precisar de água pra... Entendeu, cara? Deve Então, ser muito difícil, né? Era difícil. Escorbuto, cara. Doença por falta de vitamina C. A galera literalmente ia apodrecendo no mar, né? Ia apodrecendo. Claro, fizeram muita... vamos dizer, do ponto de vista histórico, óbvio que a gente nunca vai esquecer e nunca vai dizer que a escravidão foi uma... simplesmente qualquer coisa, né? É horrível. Horrível, cara. Pra caralho, sim. Não tem como você fechar os olhos pra isso. Isso tem que ser contado. Sim, mas não foi só isso que aconteceu também, né? Exatamente. E assim, fazia parte da época, cara. Infelizmente, a escravidão, né, fazia parte do contexto mundial. Era igual os gregos deixando bebês na floresta, né? Exato. Muita gente diz assim, poxa, lá na Grécia, na Roma Antiga, os caras, os romanos eram mais leves, né? Eles davam mais liberdade pros escravos, podiam comprar sua liberdade e tal, embora isso aqui também acontecia, né? Mas, tipo, existia um tipo de escravização que era contra os cristãos, principalmente, especificamente, que era que eles trabalhavam em minas, que era chamada de metala o nome do tipo de escravidão. Os caras iam para debaixo da mina, ficavam lá subterrâneo e não saíam nunca. Nunca? Só saíam mortos. Então, uma vez que o cara ia para debaixo da terra trabalhar nas minas, ele só saía morto. Caralho, parece muito cruel essa porra. Sem dúvida. Mas assim, a gente só vê esse lado, não. O lado romano, escravização romana, é uma escravização mais branda, cara. Que nada. Mas a gente tem essas outras nuances aí que são muito intensas. Então, escravização, cara, é sempre ruim. Em qualquer época. Claro. Só que, ao mesmo tempo, se você tivesse lá, você fazia alguma coisa diferente, cara?
Ah, não sei, né? Eu acho que se eu estivesse lá, provavelmente eu era um escravo. Né? Pois é, cara. Se eu estivesse lá, se fazia parte da cultura, 99% das pessoas achavam que era normal, eu faria diferente? Pô, é bem difícil, né, cara? Sim. Fazia parte da época. A chance de eu também fazer parte desse tipo de esquema era muito grande. Só que hoje existem os iluminados, que estão acima de todos, e que mesmo se voltasse 500 mil anos, agiriam diferente do que todo mundo lá no passado agia, entendeu? Parece. Mas não é assim. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Mas, por exemplo, esse lance, não só dos portugueses, holandeses também, cara, tem muita história que não é contada e que foi, assim, coisa épica, cara. Pode crer. Coisa épica, assim. Rapidinho. Ô, Coca. Peço até desculpa pra vocês por colocar o Monark aqui. Acho que é a primeira vez que isso acontece, mas enfim, a vida é dura. Qual é a agenda do Tiago Braga? O mundo do século XV até o século XX foi uma progressiva integração global a partir do colonialismo europeu, né? Então, de fato, até o século XV não existia uma economia mundo global, né? Os continentes, inclusive, tinham uma existência meio inseparado. O que acontecia nas Américas não tinha influência nenhuma com o que acontecia na Ásia. O que acontecia na Ásia impactava pouco o que acontecia na África. O que acontecia na Oceania não impactava em praticamente nada o que acontecia na Europa. Então você tinha territórios que não estavam integrados por nenhuma rede de nenhum tipo, em que as próprias navegações de longa distância que existiam, né, no século 10, 11, 12, você vai achar várias experiências, 14, 15, enfim, de longas navegações de povos vikings, chineses, do que depois a gente vai chamar de povos do povo vietnamita, de povos também ali da África do Norte, e por aí vai, mas nada como redes constantes. As redes, inclusive, eram muito mais territoriais do que qualquer outra coisa, e os processos de integração continental estavam muito mais ligados ali, norte da África, Europa, uma parte da Ásia, né? Então, mas de maneira geral, não existia uma integração continental. Essa integração continental foi formada a partir do colonialismo. O colonialismo, veja, gente, o colonialismo, ele progride paulatinamente do século XV até o século XX. No século XX, acontecem algumas coisas importantes, né? Acontece a Revolução Russa, a formação da União Soviética e depois a derrota contra o nazifascismo, né? Que era, dentre outras coisas, uma proposta de aprofundar e radicalizar a tradição colonial, liberal, ocidental, europeia, inclusive criando seu império colonial, em que hoje a Europa Oriental, Rússia e vários outros países que compunham a antiga União Soviética. A derrota do nazifascismo significou um duríssimo golpe na tradição colonial que tinha mais de 400 anos de história. A partir daí, palavras como racismo, que não era negativa, veja, a União Soviética ela criminaliza o racismo nos anos 30 e ela estava praticamente isolada no mundo, viu? No Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A Constituição Soviética de 36 criminaliza o racismo. Já a Constituição Brasileira, no seu artigo 138 de 1934, fala no item B que é tarefa fundamental das autoridades brasileiras estimular a educação eugênica. Vamos lembrar que na mesma época nos Estados Unidos tinha um regime de segregação racial, regime de Jim Crow. Né? Todos os impérios coloniais tinham regimes de apartheid nas suas colônias. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem uma situação inédita nos últimos 400 anos na história da humanidade, que é a legitimidade histórica do colonialismo está abalada. A ideia de que alguns países e povos têm direito de colonizar todo mundo porque tem superioridade militar, econômica, política, tecnológica, ela é abalada. E começa um processo de descolonização afro-asiática, né, da África e da Ásia, que é simplesmente uma novidade em termos de história global. Porque, note, a gente pode falar que existe uma história global a partir do século XV, com o início do colonialismo europeu. Só que essa história global é uma história essencialmente de subjugação de povos, a partir do colonialismo. No século XX, há um giro, uma transformação nessa história global, em que os povos afroasiáticos, no seu processo de descolonização, afirmam seu direito de independência, de existência autônoma, de autodeterminação, de acabar com o colonialismo. E se consolida no direito internacional, no campo científico, no regramento de instituições como a ONU, na cultura popular e tudo que você imaginar, a ideia é que colonialismo é algo ruim.
Não é que não existisse gente que defendia colonialismo, existia. Só que assim, progressivamente vai se consolidando a ideia de que colonialismo é algo ruim, que colonialismo não deve ser louvado, sabe? Com muita luta, com muita briga e tal. Mas se você pegar os documentos mais importantes do direito internacional, se você pega a Carta de Fundação da ONU, se você pega os discursos de chefes de Estado depois da Segunda Guerra Mundial, as constituições e por aí vai, é todo mundo dizendo que o colonialismo é ruim, que racismo é ruim, um abandono sistemático em massa de racismo científico. Pode reparar que, inclusive, se vocês lembrarem da faculdade ou da época da escola, vocês vão ver que nos anos 10, 20, 30, 40, todo mundo defendia racismo científico. Nos anos 50, isso meio que sai de moda, acabou. Por quê? Resultado das transformações que estavam ali colocadas no mundo depois da vitória soviética sobre o nazifascismo. E aí meio que se consolida um consenso de que, veja, o colonialismo é ruim, porque é essencialmente um processo de dominação. Atenção, o colonialismo é ruim porque é essencialmente um processo de dominação. É falso, é mentiroso dizer que a história, por exemplo, do colonialismo português, belga, holandês, francês, inglês e qualquer um desses que você queira, é porque é resumido a barbárie, a escravidão. Pelo contrário, contar a história desse colonialismo a partir da barbárie, da violência, da escravidão, do genocídio, do extermínio, do ponto de vista histórico, é uma novidade. É algo que surge como tendência ascendente com força a partir dos anos 50 e que a gente pode dizer que se consolida mais ou menos a partir dos anos 70, 80, mas mesmo assim de maneira muito relativa. Então, por exemplo, hoje, a maioria dos holandeses não tem vergonha de ter praticado colonialismo. Não é um negócio vergonhoso. Mesma coisa os belgas. O que a Bélgica fez no Congo, por exemplo, é um tema que tem vergonha, não se orgulha muito, mas também não nega não, despreza não. Veja, nenhum país que praticou por séculos colonialismo trata a memória desse período como, por exemplo, a Alemanha trata a memória do nazismo, especialmente na temática do Holocausto, que aí, sim, ali é uma política de memória oficial de vergonha, de repúdio, de, erramos, praticamos barbárie, foi terrível. Isso está consolidado, por exemplo, na política oficial, na academia, na legislação, na política oficial de memória do Estado, de que aquele foi barbárie. Você vai para a França, até hoje, inclusive, a França tem colônias, né, gente? Vamos lá. Até hoje a França tem colônias. E a França é uma potência neocolonial para vários países de África, né, especialmente da África Ocidental, da região do Sahel, em que a França imprime a moeda desses países, que está tendo, nos últimos 2 anos, rebeliões contra esse domínio. A Inglaterra também, ela não se envergonha, não. Né? Agora, inclusive, por causa da presença da China na África, por causa da presença da China no continente africano, começou-se uma política em que vários países europeus começaram a pedir desculpas pelas barbáries coloniais, começaram a falar de reparação, de ver possibilidades, por exemplo, de devolver artefatos roubados que estão em museus, de ver programas de reparação econômica e por aí vai. Agora, e só porque tem um concorrente que está assumindo posição estratégica em vários mercados no continente africano, que é a potência chinesa, né? O fato é que, com todos esses limites e problemas, meio que foi consolidado uma visão de que colonialismo é algo ruim, colonialismo não deve ser estimulado e que a gente está falando essencialmente de um processo de dominação político-militar, né, que tem uma dimensão militar que é necessariamente presente e que não deve ser estimulado, porque o colonialismo é a negação dos direitos humanos, é a negação da condição humana, é a negação da convivência pacífica e harmônica entre povos e civilizações diferentes, é um processo de exploração na relação entre países e territórios diferentes e por aí vai. A partir dos anos 90, com a queda da União Soviética, com o fim do campo socialista, com o enfraquecimento do movimento terceiro-mundista, com o enfraquecimento dos processos de autonomia nacional do campo afroasiático, né, que teve uma marca, por exemplo, na conferência de Bandung e tal, você tem tentativas de reabilitação do colonialismo, né? De voltar a se orgulhar abertamente, sem meias palavras, da prática colonial, inclusive da escravidão, aberta. O Domênico Lossurdo, no livro Guerra e Revolução,
foi lançado no Brasil aqui pela Boitempo Editorial. Ele faz um debate com essa tendência revisionista, que é aí que o Tiago Braga se insere. É uma tendência revisionista de alcance mundial que tenta desfazer o consenso formado pós-vitória soviética sobre o nazismo e que colonialismo é algo ruim e essencialmente um processo de dominação em que, onde existe colonialismo, não dá para se falar de cooperação humana, de cooperação civilizatória, entende? O livro do Domênico Lossurdo, ele não é fácil de ler, é um livro muito denso, mas é gostoso, é maravilhoso, é fundamental, assim, para entender esse debate no contexto europeu e estadunidense e para, por exemplo, ver uma crítica a um dos principais expoentes desse debate, que é o Niall Ferguson. Vocês precisam ler o livro do Domênico Lossurdo. Só que qual é o problema? Faz sentido esse debate na Europa, porque a Europa ela é muito pressionada hoje nesse aspecto. Por quê? A decadência da Europa enquanto um território central na divisão internacional do trabalho como guia do mundo capitalista está muito ligado ao processo de descolonização, né? Então, assim, há traumas coletivos nas sociedades europeias que vão paulatinamente perdendo importância. Então, até hoje, a França, por exemplo, não superou o trauma de perder na Argélia e no Vietnã. Há um complexo de superioridade francês na política externa, por exemplo, que eles se acham mais importantes do que são, que está diretamente ligado à forma como eles perderam as guerras coloniais do século XX. Mesma coisa dá para se falar da Inglaterra, por exemplo. Há também uma relação muito complicada da Espanha com suas ex-colônias e um eterno complexo colonizador da Espanha. Então, na Europa, há um elemento de que a decadência econômica, política, geopolítica, tecnológica desses países se coaduna historicamente com o processo de descolonização. Há o elemento de que você tem uma pressão muito grande, por exemplo, no caso da Espanha, a Espanha foi altamente questionada pela primeira onda progressista na América Latina, liderada pelo Hugo Chávez, pelo Rafael Correa e pelo Evo Morales, sobre as práticas coloniais, neocoloniais da Espanha, ainda hoje na América Latina. Eu já citei para vocês de que vários países europeus vêm pedindo desculpas a países africanos pelas práticas coloniais, muito pressionados pela concorrência chinesa. Então, na Europa, tem um sentido concreto para a dominação burguesa, tem um sentido concreto para o lugar desses países do mundo, o problema colonial, o problema do revisionismo, né? Então eles querem, por um lado, algumas correntes acadêmicas, políticas, culturais aceitam o papel de é melhor fazer autocrítica, é melhor dizer que isso foi horrível mesmo e tal, pedir desculpas e estabelecer relações mais harmônicas com ex-colônias. Outros países mantêm uma postura imperial. A França, do Emmanuel Macron, por exemplo, ameaçou faz pouco tempo invadir militarmente o Níger e o Mali, como se ainda fosse um grande império colonial. Outros países tentam uma adaptação melhor, então, tipo, a Alemanha, né, pede desculpas. Recentemente, a Alemanha, não, reconhecemos o genocídio que praticamos na Namíbia, foi mal, gente, horrível, péssimo e tal, nós recebemos os imigrantes, nós não discriminamos e tal, enfim. Então, há um problema concreto. Só que esse discurso no Brasil, ele tem muitas dificuldades de se justificar. Por que ele tem muita dificuldade de se justificar? Por uma série de questões históricas que não dá pra gente detalhar aqui, a identidade nacional brasileira no século XX não foi formada a partir de um forte antagonismo com o colonizador português, por um motivo bem simples. Entra no século XX e a grande potência dominante na América Latina era a Inglaterra. Depois passa a ser os Estados Unidos. Então, historicamente, o discurso de autonomia, soberania nacional, de independência, nunca mirou o colonizador português, percebe? Para as forças, por exemplo, historicamente nacionalistas, de esquerda, progressistas, socialistas, comunistas, trabalhistas, bater no colonizador português, fazer um ataque ao colonizador português, nunca foi uma questão central. O que muitos fazem corretamente é não louvar o colonizador, porque no Brasil tem sim historicamente uma disputa que é com correntes historiográficas como a do senhor Gilberto Freire, né, que ficou conhecido como lusotropicalismo e que já ganhou o nome de luso-antropologia, que Gilberto Freire fazia uma leitura idílica, perfeita, bonita do que foi a colonização portuguesa. Então, assim, o português em comparação com o holandês, com o inglês, com o francês, não era violento, não era
explorador, não era opressivo e por aí vai. Então, há historicamente um enfrentamento com isso. E o Gilberto Freire não era o único que defendia isso. Ele é o que ficou famoso, né? O que passou para a história. Mas nos anos 10, 20, 30, 40, 50, 60, você achava muitas obras historiográficas que faziam esse debate, né? Que, repito, isso está muito bem sintetizado na obra do Clóvis Moura, por exemplo, Rebelião das Senzalas. Então, veja, a despeito disso, desse combate historiográfico, desse combate cultural que existe, inclusive existe não só no Brasil, o Gilberto Freire também é um ideólogo de uma suposta colonização humanitária harmônica de Portugal em África. Então, se você fala com vários pensadores e pensadores críticos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, também tem uma questão, um enfrentamento ao lusotropicalismo de Gilberto Freire. Vocês podem conferir isso, por exemplo, no livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, que tem autores revolucionários da África portuguesa colonizada, que está em processo de libertação, batendo no mito da colonização portuguesa como algo bom, mais brando e tal, que era diretamente inspirado, apoiado também na obra do Gilberto Freire. Mas veja, historicamente no Brasil, a gente não construiu uma identidade nacional contra o colonizador português, porque é isso. Portugal vai economicamente e geopoliticamente perdendo importância já no século XIX de maneira acelerada, e nossos problemas acabaram sendo outros, né? Os problemas acabaram sendo a Inglaterra, acabaram sendo os Estados Unidos, de tal sorte que no Brasil não existe, por exemplo, como movimento político, cultural forte, cobrar reparação de Portugal, hostilizar Portugal, condenar Portugal pelos séculos de colonialismo e de escravidão, cobrar de Portugal as obras de arte, os artefatos, o ouro que foi extraído do território que vai dar origem ao Brasil. Esse problema, tal como está colocado para a Europa, simplesmente não existe no Brasil. Não só não existe, justamente porque, inclusive, ainda tem muita força uma visão quase que, colonialismo é ruim, mas nós somos irmãos dos portugueses, nós viemos do mesmo povo, nós temos uma cultura parecida, nós falamos português, nós somos uma comunidade aqui de interesse, os portugueses ajudaram a formar o Brasil é formado por a união de 3 raças, uma delas é o português. Então, aqui no nosso país, o que justifica a existência dessa corrente revisionista frente às pressões que estão ali colocadas, simplesmente não existe. Para o Tiago Braga justificar isso, o que é que ele faz? Primeiro, ele mente, criando antagonismos que não existem aqui. Ele diz que existe uma historiografia que reduz o colonialismo português a só matança e barbárie, que é mentira. Isso não está no sistema escolar brasileiro, isso não está no livro didático brasileiro, isso não está em porra nenhuma. Existe sim, consolidado, uma ideia que colonialismo é algo ruim. Agora, meu querido, se você está achando ruim isso, vá, por exemplo, lutar contra a ONU. Tá ligado? É isso, assim. Colonialismo é algo ruim. Me parece um básico, inclusive, de um consenso civilizatório, né, gente? Colonialismo é algo ruim. E é engraçado que vocês não procurem porque não vale a pena. Mas quando o Tiago Braga fala da dominação dos muçulmanos sobre a Península Ibérica, aí ele trata como algo ruim, né? Então aquele colonialismo é ruim, outros não, percebe? Enfim. Então assim, sim, consenso que fala que o colonialismo é ruim. Mas essa ideia de que o brasileiro odeia o português, o brasileiro diz que o indígena é o brasileiro originário e o português não presta, não sei o que, simplesmente não está colocado na conjuntura brasileira. Então ele cria um cenário que não existe no Brasil. Ele cria um espantalho que não existe no Brasil. Veja, gente, peguem, por exemplo, as visitas de autoridades portuguesas, primeiro-ministro, presidente do governo FHC para cá. Veja quantas vezes teve protesto, hiato e não sei o quê. Não é uma questão. E assim, tem um debate muito longo para a gente fazer se a gente deveria, por exemplo, ter uma relação de maior antagonismo e conflito com Portugal, lá do histórico de colonialismo, percebe? A gente pode fazer esse debate, eu inclusive tenho opiniões sobre isso, mas não vou fazer esse debate aqui agora. Mas o fato concreto é que, por uma série de razões históricas, a identidade nacional brasileira não foi construída em antagonismo direto e radical com Portugal no século XX. E aí, o que o Tiago Braga, ele é mentiroso e ele não fala? O que ele quer é, participando da corrente revisionista, ele quer desnegativar o colonialismo. Percebe? Essa que é a questão. Ele quer quebrar o consenso formado no pós-Segunda Guerra Mundial que o colonialismo é algo ruim, que o colonialismo nega princípios básicos da dignidade humana,
que sobre o colonialismo não existe convivência civilizatória, que sobre o colonialismo não existe intercâmbio cultural entre os povos, que o colonialismo é essencialmente um regime de dominação, que sim, existem oprimidos e opressores. Fato! Isso está consolidado na literatura. Colonialismo é um regime de oprimidos e opressores. Isso significa que a realidade se resume a isso? Não. Mas a relação de oprimidos e opressores é o fator totalizador, porque o colonialismo significa que uma das partes, o colonizador, tem o comando sobre a relação entre colonizador e colonizado. Isso é o básico. Isso está consolidado. Existe, inclusive, na própria Europa, uma literatura que acho bom, acho ruim, eu não acho muito bom não. Uma literatura pós-colonial, uma literatura decolonial, que, por exemplo, amplia esse debate sobre a relação de heteronomia que está colocada ali para o campo da cultura, da linguagem, das ciências, da epistemologia e por aí vai. Então, veja, sim, o colonialismo é ruim, sabe? É isso. O que o Tiago Braga quer fazer é desnegativar o colonialismo como se a gente devesse... Aí veja, como a gente devesse louvar o colonialismo, procurar o lado bom do colonialismo. Para fazer isso, ele comete, por exemplo, um anacronismo brutal que prova que ele sabe que é anacronismo. Porque ele lê, ele sabe que é anacronismo, é porque ele é mentiroso. Que ele compara a escravidão aqui com a escravidão romana. E aí, veja, dá para comparar? Não dá. Sabe por quê, gente? Não dá? Porque não é só que a escravidão aqui na América tinha um marcador racial de cor de pele. A gente está falando de escala. A gente está falando de escala. O sistema colonial era um sistema colonial escravagista. A força de trabalho era essencialmente escravizada. De tal sorte que se montou um comércio tricontinental para fornecimento de pessoas escravizadas. E o número de escravizados é na casa dos milhões. Nada comparável aconteceu na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Como era um sistema mercantil, em que o escravizado estava inserido numa dinâmica produtiva que tem que produzir cada vez mais para garantir o lucro e produzir, inclusive, em ritmos de mercado, na dinâmica de mercado da época. Fato concreto é que a expectativa de vida média de um escravizado no Brasil, por exemplo, era 7 anos. 7 anos. Então, assim, a gente está falando de um regime que vigorou durante séculos, que aprisionou milhões de pessoas, que matou milhões de pessoas, que a expectativa de vida era 7 anos. Ah, não, mas falam que a escravidão romana era bonzinha. Veja, eu nunca vi ninguém falar que a escravidão na Roma Antiga, na Grécia Antiga, era uma escravidão bonzinha. A ideia de uma escravidão bonzinha é brutal, sabe? Não faz sentido. O que eu já vi muita gente falar, e que também é um consenso, Tiago, é que não é comparável em termos de escala, de violência, de proporção, o que aconteceu na Era Moderna, a partir do século XV, com a montagem do sistema colonial centrado na Europa, com a escravidão antiga, seja no Egito Antigo, seja na Grécia Antiga, seja na Síria, seja na Roma Antiga e tal. Não é comparável em termos de violência, em termos de escala, em termos de números de pessoas, em termos de duração no tempo, sabe? Não há grau de comparação. O Tiago Braga, ele relativiza essa violência inédita, porque, veja, gente, preste atenção, com a montagem do sistema colonial escravagista, foi a primeira vez na história humana que a gente tinha um sistema tricontinental, portanto mundial, já tocando 3 continentes, racionalmente estruturado, no sentido de busca de um lucro, metodicamente estruturado, que tenha como consequência, em última instância, matar pessoas. Porque, assim, as pessoas morriam escravizadas no transporte e no translado em condições bárbaras, né? E quando chegava na colônia para produzir, todo mundo sabia que o escravizado tinha uma duração de vida média de 7 anos e que ele iria morrer. Então, assim, o objetivo era o lucro. As pessoas vão morrer no final, paciência. Então, em última instância, enquanto função final, era um sistema para a morte, sabe? Então, a gente pode pensar esse sistema como uma máquina industrial para a morte. Foi isso foi inédito na história humana. Então, você olha... Aquilo ali foi a primeira vez que se montou em escala internacional um sistema burocraticamente racionalizado, guiado pelo lucro, que tinha como consequência a morte de milhões de pessoas, sabe? Ah, Johnny, mas
não era só morte. Não, não era só morte, mas era morte também. E aí, desnegativar isso vem como parte de uma agenda internacional de rever o consenso de negativação do colonialismo formado no pós-Segunda Guerra Mundial. O Tiago Braga, ele simplesmente é um historiador revisionista pobre e mentiroso e canalha, porque ele inventa problemas e questões que não existem na história brasileira. Veja, seria muito mais digno, mas muito mais mesmo, se o Tiago Braga pegasse historiadores que foram superados do começo dos anos 10, 20, 30, 40, 50, ou até o senhor Gilberto Freire, e se colocasse em linha de continuidade desses pensadores e dissesse assim, nos últimos anos, o debate sobre colonialismo, a descolonização afroasiática, Bandung, movimentos não alinhados, movimento terceiro-mundista, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, acabaram fazendo análise muito unilateral do que é o colonialismo e por aí vai. E aí eu quero recuperar uma história clássica e fazer um novo balanço sobre isso e se colocar em elementos de continuidade com isso a partir da legitimidade histórica dessa escola que tem raízes no Brasil. Sairiam argumentos ruins? Eu acho que sim, eu acho que isso é insustentável. Sairiam argumentos difíceis de sustentar? Sim, mas pelo menos ele estaria amparado numa corrente historiográfica que existe. Percebe? Que existe. Mas o Tiago Braga, ele justifica essa escola revisionista a partir de falsos problemas. Ninguém fala das navegações que foram épicas. Mentira! Ninguém fala do papel histórico, da importância das inovações tecnológicas, da caravela, da navegação, da cartografia. Mentira! Isso é amplamente debatido, isso é pão comido. Inclusive, tem um grandíssimo debate que fala como as inovações apresentadas como portuguesas e espanholas, na verdade, eram inovações árabes e orientais, oriundas principalmente da China e também do Império Bizantino, que foram apropriadas por portugueses e espanhóis e depois eles apagaram da história a origem árabe e oriental dessas invenções. E que ninguém fala sobre isso, tudo isso é mentira. Então ele cria uma série de falsos debates, falsas polêmicas. É tipo assim, gente, eu vou aqui falar da grande inovação tecnológica que está no bojo das grandes navegações, porque ninguém fala disso, só falam de escravidão, de colonialismo e de violência. Veja, é mentira. Você pega e vê o próprio pressuposto, inclusive, da inauguração da era moderna centrada no colonialismo, é a capacidade tecnológica superior, tecnológica do ponto de vista militar, do ponto de vista de navegação, de cartografia e por aí vai, que foi acumulado na Península Ibérica. Pega um livro da Darcy Ribeiro, por exemplo, As Américas e a Civilização. As primeiras 50 páginas do livro é Darcy Ribeiro explicando como a superioridade tecnológica acumulada por estados europeus possibilitou subjugar os povos da América Latina e a expansão colonial europeia. É um livro de mais de 40 anos atrás, Darcy Ribeiro citando vários autores e autoras que todo mundo tomava como pressuposto a importância das superioridades tecnológicas que estavam ali colocadas para explicar por que os europeus foram pioneiros nesse processo de integração colonial do mundo e porque eles conseguiram vencer os povos que estavam aqui nas Américas. Então, isso não é mentira, Tiago. Sabe? Então, assim, o Tiago Braga, eu já falei em outro vídeo do canal, coloca aí na tela, Maxwell, sobre o Tiago Braga e a Revolução Russa. Ele é especialista em simular conhecimento. Ele fala de maneira calma, de maneira pausada, tem um português clean, legal, lê um autor ou outro, nunca explica pra galera o que é historiografia, o que são as correntes históricas, não é honesto nos seus pressupostos, nem nada disso. Então ele sai criando falsos debates para dizer assim, eu sou historiador isento, que eu estou, por exemplo, mostrando a verdade para além de uma visão ideológica que colonialismo é oprimido e opressor. Não, meu querido. Não há nada mais ideológico do que você querer desfazer o consenso do pós-Segunda Guerra Mundial que o colonialismo é essencialmente um processo de dominação. Se você quer fazer isso, você tem um direito. Agora você precisa ser honesto com a galera. Diga, eu quero defender que o colonialismo é um processo bom e eu quero desfazer o consenso formado no pós-Segunda Guerra Mundial a partir da derrota dos nazistas. Eu quero fazer isso, eu quero desmontar tudo que foi construído em termos de debate teórico a partir de acontecimentos de alcance histórico transcendental como a Conferência de Bandung, sabe?
Eu quero, por exemplo, pegar aquela coleção História Geral da África, lançada pela Unesco, e eu quero destruir aquilo ali, porque o pressuposto dessa coleção, por exemplo, é que o colonialismo foi algo ruim para o continente africano. Então diga, seja honesto, mobilize as fontes, os autores, as escolas de interpretação, mas não crie falsos debates. Então, assim, o Thiago Braga, ele é um negacionista? Ele é. Ele é um revisionista? Ele é. Mas o grande problema dele é que ele é um mentiroso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.